Olá, que bom ter você de volta aqui no podcast Diálogos da Educação. Esse é o segundo podcast da Rede de Serra, que vai tratar de previdência e aposentadoria. Nós fizemos um, que colocamos no ar, vocês assistiram, e agora nós vamos continuar e provavelmente teremos um terceiro, porque foram muitas perguntas e o tempo é muito longo, então a gente preferiu dividir em partes podcast que a gente gravou. Então, vamos novamente com os nossos convidados, os diretores Jean e Paulo Loureiro, e também os nossos convidados, professor Otônio Guimarães e a diretora do IPS, doutora Elaine. Então eu queria que vocês dessem um alô aqui para os nossos internautas, porque nós vamos continuar o nosso segundo podcast sobre o mesmo assunto. Provavelmente teremos um terceiro. Bem-vindo, diretores, bem-vindo, professor, bem-vinda, Elaine. Olá, pessoal, uma satisfação continuar aqui esse diálogo. Parabéns à nossa base por ter mandado perguntas e também agradecer ao IPS aí na pessoa da nossa diretora-geral, a Cristiane Vieira, e sigamos esse debate importante para a nossa carreira, para a nossa aposentadoria. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Por enquanto, Serra não se adequou à nova legislação de aposentadoria. Caso mude no início de 2025, quem já tem tempo e idade, 25 de regência, 50 de idade, tem direito garantido? Não perde a aposentadoria especial? Foi que o professor acabou de responder na pergunta anterior. É direito adquirido. Direito adquirido está garantido pela Constituição. Eu não posso pegar um servidor que já preencheu o requisito da aposentadoria voluntária. No caso do professor, a aposentadoria do magistério, cumprindo o requisito de idade e tempo de contribuição mínimo, e aplicar uma nova lei para ele. Então, assim, não altera a vida de quem já cumpriu o requisito. Talvez a preocupação do professor seja na questão da regra de transição, porque aqui no Espírito Santo a gente tem exemplos de municípios que fizeram a sua reforma um pouquinho mais grave do que a federal, porque não garantiram a expectativa de direito. E aí a Constituição não obriga realmente a garantir a expectativa de direito. O que é a expectativa de direito? O professor falta 2 anos para aposentar e aí não vai ter uma regra de transição para ele. Então, respondendo à pergunta, o professor que já cumpriu o requisito não tem nenhum risco de não ter a aposentadoria nas normas atuais. Que eu sou uma pessoa que defende a expectativa de direito também, pelo princípio da segurança jurídica, e o nosso professor aí, o consultor, também. Então, assim, caso a Serra venha fazer alguma alteração na sua legislação, após os estudos, com certeza o nosso próprio chefe do Executivo e a nossa presidente vai manter minimamente, né, uma regra de transição. Qualquer mudança que for feita é daqui para frente. Quem entrar agora, para trás, tem que se discutir. Quem já cumpriu o requisito não corre risco nenhum. Quem está perto de cumprir, aí tem direito a uma regra de transição mais benéfica. Você não pode chegar e acabar com 23 anos de serviço, com uma expectativa de que vai se aposentar daqui a 2 anos, e essa expectativa ficar frustrada. Com certeza não é o pensamento nem o estilo dos atuais gestores do município. Quando eu digo gestores do município, eu falo do chefe do executivo, falo do presidente aqui, que também é uma servidão pública. Tem uma pergunta aqui, ela é um pouquinho longa e vai exigir muita gente para poder compreender. A pergunta é o seguinte: a aposentadoria do IPS vai seguir os mesmos passos do INSS? Esse é um ponto. Com a reforma da Previdência, como ficaria a situação dos professores, sexo feminino e masculino, que já completaram o tempo e a idade do regime anterior?
antes das mudanças das novas regras de contribuição, idade e tempo. Prossegue a pergunta. Em alguns casos, a aposentadoria não saiu. Em outros, estão pagando o tempo que, durante o mandato do Bolsonaro, o tempo de quem trabalhou foi congelado, que é o tempo que nós estamos falando aí, mais ou menos 1 ano e 7 meses. Então é essa a pergunta. Ficou um pouquinho longa, mas fala aí a primeira parte. A aposentadoria do IPS vai seguir os mesmos passos do INSS? Jean, a pergunta ela é longa, mas na verdade a resposta é bem simples no que eu entendi de tudo colocado. Primeiro que as regras do INSS, da aposentadoria do INSS, em que pesem terem se aproximado muito, especialmente da emenda 103, as regras tanto do INSS quanto do servidor público, elas tenham se aproximado, mas cada um tem suas regras próprias, tá? Então não há qualquer fundamento para conceder aposentadoria que seja no regime próprio da União, no regime próprio da Serra, de Vitória ou qualquer outro município, com base nas regras do INSS. Tem que ater a legislação de cada um. E em relação a qualquer possibilidade, a qualquer alteração que houver na lei local, é aquilo que a gente já falou. A Constituição garante o direito adquirido, independentemente da questão da injustiça, se for o caso aí, daquela suspensão do tempo para contagem aquilo que a gente falou da Lei 173, né? Essas questões todas aí, mas o direito adquirido tem que ser respeitado. Então, se amanhã, ou em qualquer momento, vier alguma alteração na legislação do município da Serra, os professores ou qualquer outro servidor que já tiver adquirido o seu direito ainda não vai ser afetado. E certamente, o bom senso assim determina, orienta pelo menos, e pelo que eu conheço aqui do município da Serra, dos gestores que estão atualmente, há um bom senso na busca de adequação do sistema de previdência, especialmente para que ele seja sustentável e garantido o benefício dos servidores no futuro. Porque é uma questão crucial que não basta ter os direitos garantidos na legislação se o município não construir a capacidade de honrar esses compromissos no futuro. E é isso que é o grande desafio que está posto ao conjunto dos municípios brasileiros, especialmente. Essa garantia futura. Hoje é muito comum a gente já ouvir aí pressões, especialmente do chamado mercado, né, para algumas revisões no sistema de aposentadoria em geral, exatamente por isso, porque há uma série de fatores que pressionam o lado da despesa desses sistemas. E isso é o desafio que está posto na mão dos gestores, agora novos prefeitos vindo assumindo. São coisas que estão aí no nosso dia a dia e não vai acabar essa discussão. Ou seja, nós estamos em transição desde 98, quando fala de previdência. E eu não sei por quanto tempo ainda vamos continuar, e certamente vamos continuar por muito tempo. Se me permite, doutor, se me permite, Paulo, e assim, não é só no Brasil, né? Eu lembro ali na França, eles ficaram um tempo parados, lá parou tudo, porque o governo francês estava numa reforma da Previdência lá, e lá as greves na França, Tânia, não é igual aqui, que é 1, 2 meses, não, era assim, foi uma pressão enorme, porque o governo federal francês queria prover a reforma da Previdência naquele país, alegando que as pessoas estavam vivendo mais, entendeu? E aí, os trabalhadores que acabam pagando essa conta no final de tudo. Eu estava ali vizinho na Espanha, fazendo inclusive um mestrado, e na Espanha eu presenciei ao vivo essas situações da pressão de reforma da Previdência na Espanha, exatamente igual no Brasil, ou seja, é uma questão mundial. Eu tive em conferências, inclusive como palestrante no México, discutindo essas questões, enfim, na América Latina, vários países, ao longo dessa minha trajetória da Previdência,
E é uma questão mundial, como você falou. O desafio é mundial. A Previdência envolve todos os continentes, todas as pessoas. Então, só que agora nós temos um problema brasileiro e o desafio está posto. E sofrendo pressões, inclusive, dos instrumentos, né, da economia, porque nós vivemos numa economia de mercado, somos capitalistas. Então, isso tem uma pressão muito grande. Professor, mas na França foi uma canetada do presidente que usou um dispositivo constitucional que nunca tinha sido usado para fazer valer a vontade dos neoliberais em mudar a reforma da Previdência. Aí, professor, Tânia, entra um aspecto político dentro da questão econômica, previdenciária, social, enfim. Se faz na Argentina, se deu tantas canetadas, enfim. No Brasil também não foi diferente em muitos momentos e ainda às vezes acontece, né? Depois da reforma, a gente sabe que na Serra não aconteceu ainda, mas já estão lá com medo, né? Depois da reforma, quem precisar ser aposentado por invalidez será avaliado pelo INSS ou pelo IPS. Quem tem 47 anos e 27 anos de contribuição será enquadrado na nova regra de idade da reforma? É porque a pessoa está fazendo uma confusão, né? A perícia do regime próprio de previdência, hoje, com a reforma da 103, que também é uma situação que já está valendo, hoje nós não temos mais auxílio-doença e nem aposentadoria por invalidez. Né? A gente tem, porque é nossa lei, a gente tem aposentadoria por incapacidade permanente. E se não for permanente, tem o Instituto da Readaptação. Mas quem envia um servidor para aposentadoria por incapacidade permanente é a junta médica do município. A perícia do IPS, ela vai de 2 em 2 anos, ver se permanece as características ou não, ela vai pegar esse laudo da junta e a gente vai formar o processo de aposentadoria aqui, porque como a aposentadoria compulsória é uma aposentadoria de ofício. O município conclui pela incapacidade do servidor e pela impossibilidade de readaptação. E aí ele vai enviar para a aposentadoria. Se for aquelas doenças que estão lá na nossa lei 2360 e também na 2818, que for aposentadoria que dê direito aos proventos integrais, vai independer se ela tem 27 anos ou 48 anos de idade. A regra está posta. Se for hoje, na reforma dos servidores públicos federais nem existe mais, se for uma aposentadoria por incapacidade com proventos proporcionais, vai ser o cálculo da média e os proventos proporcionais. Então, a gente segue a regra que está na Constituição ainda para aposentadoria por invalidez. E uma eventual reforma para se adequar às normas, ainda que se adequando, a aposentadoria não acabou, ela vai continuar existindo e ela vai ser do jeito que é hoje. A perícia do município passa na junta, conclui pela incapacidade, pela impossibilidade de readaptação e vai nos enviar o dossiê e o laudo dizendo, olha, foi constatada a incapacidade pelo trabalho e a gente vai fazer o processo de aposentadoria, vai entrar em contato com o servidor, que é o que é feito hoje, a assistente social entra em contato com esse servidor, e aí ele traz todos os documentos atualizados e a gente conduz o processo de aposentadoria. Então, com ou sem reforma, o procedimento vai ser o mesmo. Não é o INSS que faz perícia de regime próprio. O regime próprio, a perícia é feita pelo município. Uma das questões que estava discutindo, a questão da aposentadoria por incapacidade ou invalidez, enfim, que é importante também atentar, é o que pode acontecer com a emenda, com a PEC 66. Porque se ela trouxer as imposições da emenda 103 para todos, na União, por exemplo, mudou completamente a regra de cálculo das aposentadorias por incapacidade.
Assim como a aposentadoria, né, todas as regras de cálculo foram alteradas. E lá, na regra da União, quando você não se fala numa aposentadoria integral, mas por incapacidade. Ela vai ser sempre proporcionalizada, considerando o tempo de contribuição da seguinte forma: é o cálculo de 100% do período da média de todo o período contributivo, garantido 60% do valor da média, mais 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos. Então, essa é a regra de cálculo. Então, no mínimo, ele está garantido 60%. É uma das questões que ainda hoje no município da Serra, o servidor público daqui está em vantagem em relação ao servidor público federal, que numa eventual reforma, vamos chamar aqui, tem a prerrogativa hoje do município criar alguma regra de transição mais favorável em relação ao que é o servidor público federal. Então, vindo a emenda 103 a ser aplicada obrigatoriamente, essas vantagens, digamos assim, que ainda tem o servidor da Serra, professor ou não, elas deixam de existir, a menos respeitado, logicamente, o direito adquirido, né? Então, são várias questões que devem ser consideradas nesse momento. Nós estamos na transição da transição. E tem muitos municípios, por exemplo, não só aqui no caso do Espírito Santo, eu conheço um município ali do norte do país que não tem regra de transição nenhuma. Aplicar regra geral para todo mundo, foi duríssima a reforma para aqueles lá. Então, tudo que muita coisa que a gente está falando hoje aqui do município da Serra, amanhã, talvez sem nenhuma ação do município da Serra, pode mudar completamente a forma de ter que o IPS atuar doravante, porque por conta da imposição da emenda que advir da PEC 66. Então, hoje, a grande atenção que tem que ter o servidor público é no que está sendo votado no Congresso Nacional, agora na Câmara, né, dessa emenda constitucional. Acho que é uma ação, mais um desafio para o servidor público enfrentar o aspecto político dessas medidas. Visitando as escolas ali na região de Nova Almeida, até me surgiu eu não soube dar precisão, né, a responder os profissionais, aí que bom que surgiu aqui, que a gente pode ouvir de vocês. Quando completar 25 anos de regência, para ter direito o último quinquênio, precisa esperar mais 1 ano e 7 meses para receber, devido àquele período ali pandêmico? Olha só, 25 anos de tempo de contribuição, exercendo, que o professor exerce função de magistério, não tem a ver com quinquênio, ATS ou assiduidade, são situações diferentes. Os servidores públicos que tiveram congelado a contagem de tempo de vantagem pessoal lá em 2020 até 2021, ele vai esperar se ele quiser, porque pode ser que ele já tenha adquirido, pode ser que ele só, se eu contar de 1º de janeiro de 2022 para cá, 23, 24, 25, 26, 27, vai dar 5 anos. Então, quem teve congelado tem no mínimo 1 ano ou 2 antes da pandemia. É a decisão dele, se ele quer esperar atingir o período para receber as suas vantagens pessoais e cumprir esse requisito para poder obter um percentual a mais ou não de quinquênio, triênio, ou de assiduidade, ou de progressão funcional, isso vai depender dele, porque, assim, 25 anos de contribuição em atividade de magistério com a idade certa, ele pode se aposentar. Agora, ele pode se aposentar ou ele pode continuar trabalhando e requerer o abono dele. Essa questão de esperar esse 1 ano e 7 meses aí é uma decisão pessoal de cada servidor. Custo, ele vai fazer a conta, custo-benefício. Vou esperar ou não vou esperar? Quais são as atuais regras de aposentadoria para professoras que já contribuíam antes da nova reforma da Previdência?
averbando o tempo de serviço aproveitado em sala de aula, 10 anos ou mais. Quanto tempo de pedágio essa professora deve cumprir até completar o tempo e idade exigido? Nós não Consegue temos entender? reforma. Na Serra não tem nenhuma reforma, por isso que não tem como responder. Se ela quiser saber a regra federal, do servidor público federal, é uma coisa. A Serra permanece, a emenda 103, no parágrafo 7 do artigo 10, ela garante, é uma garantia aos servidores públicos de que, enquanto não houver nenhuma alteração na legislação municipal, valem as regras em vigência. Então, hoje, todas as regras que estão na nossa lei, na 2.818, e no decreto municipal, nos remetem às regras na Constituição, da Constituição do artigo 40, antes da reforma da emenda 103. E até por exigência do Tribunal de Contas, nós estamos tendo que fazer os atos de aposentadoria com a regra antiga e dizer que está em conformidade com o parágrafo 7, artigo 10 da emenda 103, para que no futuro alguém que for ler o ato saiba que por que aquela pessoa foi aposentada numa regra mais benéfica, mesmo 2 anos após, 4 já, após a reforma da 103. Então, assim, para responder isso, seria em tese. Na Serra não tem mudança, não tem como prever o que não muda. Compensação previdenciária, o direito da contagem recíproca. Se você trabalhou em outro município antes de vir para a Serra, você pode averbar o seu tempo na Serra. Se foi tempo com atividade de função de magistério, você tem que trazer a CTC e a declaração que comprove que você estava no exercício da função de magistério. E aí eu só vou fazer um comentário, porque eu tinha muita dúvida até assistir aí as palestras do professor Brasil afora. Tinha muita dúvida. Quando eu pegava uma aposentadoria de professor, eu tinha dúvida. E aí eu aprendi que a primeira regra que eu vou olhar é professor? Entrou no cargo de professor? Aí eu vou olhar as outras atividades, porque a gente tem por hábito ficar repetindo regência. Regência era antigamente, hoje é função de magistério. Então, um professor no exercício da função de diretor, de supervisor, de coordenador, dentro da unidade de ensino, que a gente fala dentro do muro da escola, o cargo é professor, ele na função é função de magistério. Então, não é só aquele professor que está dentro da sala de aula que tem direito à aposentadoria especial. A aposentadoria é para o professor no exercício da função de magistério. Então, averbar vai poder averbar, e a questão da idade e tempo de contribuição, só em tese, se a PEC 66 for aprovada, aí a gente vai para a regra da emenda 103, que lá só o único direito que for garantido para o professor e para a professora é redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição. Então, como no federal a mulher é 62 anos, 62 menos 5, vai dar 57. O homem é 65, vai dar 60, e o tempo de contribuição vai ser o mesmo. O que muda é a forma de cálculo, como o professor diz, 60% da sua média de 100%, mais 2% por ano que você tiver superior a mulher 15 anos, o homem 20. Então, você lança mais 2%. É a situação. Então, assim, a reforma, inclusive, não foi muito boa para as mulheres, porque para a gente ter 100% de um benefício, a gente vai ter que trabalhar aí uns 40 anos, né? Então, mas isso não se aplica na Serra ainda, né? E só vai se aplicar se ninguém fizer nada e deixar a PEC 66 ser aprovada como está. Ela já foi aprovada no Senado e corre o risco de ser aprovada na Câmara.
E aí é impositivo. Lá é tão impositivo que diz que se a gente fizer regras melhores, eu tenho que obedecer as de lá. E aí vai naquilo que o professor falou. Nós temos o princípio da segurança jurídica, tudo que já foi feito. Se a gente faz uma reforma, qualquer município ou estado que fizer uma reforma melhor do que a 103 antes da aprovação da PEC, vai exigir o cumprimento da lei própria, o princípio federativo, era competência do ente fazer a reforma melhor. Mas o que a gente tem que ficar atento mesmo é essa tramitação da PEC 66, que hoje está na Câmara e já foi aprovado por unanimidade no Senado. Não teve divergência no Senado. Então, essa reforma foi muito perversa, principalmente para nós do magistério, porque nós do magistério somos 90% mulheres. E o magistério, a mulher, ela passou de 50 para 57. Ela perdeu 7 anos. Nós, homens, perdemos 5, de 55 para 60. Não foi tão grande, né? E as mulheres têm a jornada tripla. Bom, você conhece a história de dificuldade das mulheres. Desculpa, tá? Jean. Aí é importante ressaltar também, sempre nas visitas das escolas, em diálogo com a categoria, nas assembleias, a gente coloca bem tranquilamente para os profissionais que, na verdade, a atual gestão ela tentou, enviou para a Câmara um projeto da Previdência Municipal, mas que em nada afetava a vida dos profissionais da educação. Não é isso, Paulo? E foram várias reuniões com o presidente, até na época era o Alexandre Comper, né, que era presidente do IPS, depois veio a Cristiane, e repito, em nada alterava a vida dos professores, dos profissionais da educação. Entretanto, essa proposta não teve avanço na Câmara. Em algum momento, né, o Legislativo vai ter que dialogar mais seriamente sobre o assunto. Eu só espero que, quando for dialogar, que não respingue sobre a nossa categoria, que já labuta tanto diariamente no chão da escola. Será possível pedir a aposentadoria proporcional à rede municipal de Serra? Com qual idade e quanto tempo de serviço? Quais serão as regras, no caso aí da aposentadoria proporcional? Hoje, para se aposentar por idade, porque nós ainda temos aposentadoria por idade, exige-se 55 anos para a mulher, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. O requisito é esse. Homem é 60 e o mesmo requisito. 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Aí, se você me perguntar como está lá na 103, a 103 vai exigir 20 anos de serviço público e a idade, e aí não tem mais aposentadoria por idade. Você vai ter mulher 62, homem 65, cálculo é 60% do 100% da sua média e 2% a mais por ano que ultrapassar o mínimo exigido. E o mínimo exigido para a mulher vai ser 15 e para homem é 20. Aproveitando que no caso da União tem 2 regras de transição. Uma que é chamado pedágio, até alguém falou de pedágio em algum momento, que é na data da emenda 103, ou seja, a partir de 13 de novembro de 2019, 100% do período que faltava para completar os requisitos da regra geral. Ou naquela situação em que a soma da idade e tempo de contribuição, no caso do homem, chegasse ao fator, chamava na época 85-95, né? Mas a soma dos dois tinha que ser 85 para a mulher, 95 para o homem, 96, 95. E isso foi progredindo. Hoje é 100% da soma de pontos para a mulher e 105 para o homem. Essas são 2 regras de transição da União. Não tem outras. Alguns municípios, inclusive acompanhei, algumas legislações foram sendo adequadas, criaram regras de transição mais amenas, mais favoráveis, enfim. Alguns não criaram nada. Então, é uma possibilidade. Hoje, poderia o município da Serra criar uma regra de transição diferente do que está na emenda 103. Agora, se vier a imposição da 103,
essa regra de transição vai valer para todo mundo também. Averbação. Me aposentei no Estado, tendo declarado o período em que era designação temporária, mesmo já cumprindo como efetivo. Tem como desaverbar no Estado e averbar na Serra? Foi aquela resposta que eu dei lá no início. Hoje, na portaria 1467 de 2022, que a gente chama que agora é a Bíblia da Previdência, lá tem inclusive um modelo, que é uma declaração que ela tinha um nome criado por nós, né? Tudo a gente cria um nome para os documentos, que chamava Declaração de Tempo Não Utilizado. Mas agora essa declaração é uma declaração que a gente fornece para o servidor, e o Estado deve fornecer do mesmo jeito, que ele pega a aposentadoria e diz, olha, para fins da aposentadoria que eu concedi, eu usei o tempo tal, tal e tal e tal. Desse tempo, todos foram utilizados para vantagem pecuniária, seja ela abono, ATS, se colocar assim, ela não pode desaverbar nada. Se tiver algum tempo que ela levou para averbar lá, que não serviu para concessão e obtenção de nenhuma vantagem pecuniária, ela vai se dirigir ao RPPS dela e pedir a declaração para desaverbação desse tempo. E aí, quando ela chegar no órgão em que ela vai pedir a desaverbação da certidão, porque no caso aí ela está dizendo o Estado vai dar essa declaração para ela, se ela não tiver averbado esse tempo lá há mais de 10 anos, porque senão ele vai alegar o prazo decadencial. Então, se a gente pode orientar, eu repito a orientação. Faça o seu planejamento previdenciário e averbe aquilo que você tem certeza fazendo as contas. Porque quem averbou lá no Estado há mais de 10 anos, com certeza o Estado vai dizer, eu não tenho que mexer agora. Então, assim, cada caso vai ser analisado pelo órgão onde ela for pedir a desaverbação. Então, ela vai pegar essa, porque antigamente você tinha que entregar o original da CTC para o servidor, aí ele assinava um documento que tirou a original, que vai devolver com X dias, ia lá no INSS para fazer a revisão da certidão. Hoje, a revisão da certidão do órgão emissor da certidão vai ser feita com essa declaração. Então, no caso, se é designação temporária, pode ser que ela tenha pego a certidão, a CTC do INSS e averbado no Estado. Então, ela vai ter que ir lá no Estado, pegar essa declaração, aí ela vai no INSS com o número da CTC que ela averbou e vai pedir lá a revisão. Para quê? Para excluir aquele tempo que mandou para o Estado. E aí vai pedir para excluir e mandar para outro instituto. Então, assim, cada caso, de novo, você tem que ver o caso concreto para poder se manifestar. E cada regime próprio tem as suas regras. Se ela fosse pedir uma revisão dessa aqui no IPS, funciona assim. Ela vai vir, vai requerer, a gente vai analisar, vai olhar todos esses impedimentos, se foi utilizado para alguma vantagem, e aí vai fornecer a declaração para ela. Agora, no Estado, eu não sei qual é o procedimento, mas como é um procedimento que está na 1467 de 2022, é um procedimento que está sendo seguido pelos todos os RPPS do Brasil. Que até 2 anos atrás, o professor vai me corrigir, no Brasil a gente tinha 2.124 ou 125 regimes próprios. 2.143. Contando estados e municípios? Contando União, estados e municípios. E desses 2.143, até pouco tempo, só 800 e poucos regimes tinham feito as adequações da 103.
Por isso a pressão do Congresso para poder votar em 103. Que eu tenho conhecimento, 3 estados não fizeram adequação ainda. Rondônia, Amazonas e não me lembro. Sobre contagem de tempo de serviço, aí envolve até setor privado. A nossa base, né, alguém mandou essa pergunta aqui com o seguinte questionamento. Gostaria de saber como é feita a contagem de tempo de serviço, uma vez que já trabalhei um pouco no Estado, como professor, e em Serra, mas também fiquei parada por um tempo, por exemplo, na pandemia. Também trabalhei em empresa privada por poucos meses. Né? Então, essa pergunta aí sobre tempo de serviço. Todo o tempo que a servidora quiser averbar na Serra, ela vai averbar. O único requisito é que não pode ser concomitante. O tempo tem que ser de períodos diferentes. Eu não posso ter um período no INSS e um período no outro município e vir averbar e dar 8, porque eles são concomitantes. O máximo que acontece, se a aposentadoria for pela média, é que vai somar as duas contribuições limitados ao teto lá do regime próprio. Então, assim, o INSS não vai fornecer para essa pessoa uma CTC, mesmo com cargo acumulável, ele não vai fornecer o tempo da iniciativa privada com o tempo de contrato da Serra, se eles forem prestados no mesmo período. Agora, todo o tempo que não é concomitante, ela vai trazer e vai averbar no vínculo dela aqui na Serra. E ele vai ser somado para fins de tempo de contribuição para a aposentadoria. E se esse tempo tiver a comprovação de função de magistério, será contado como tempo especial. Por que no INSS ele fornece uma única CTC? Porque lá, independente da quantidade de vínculos de trabalho que você tiver, você está vinculado a um regime, a uma seguradora. Então, lá, você contribui com o mínimo de um salário mínimo e um teto de R$ 7.786, independente das fontes de contribuição. Tá? Então, ela fornece daquele... E lá também só teria aquele benefício, não teria 2 benefícios, que é diferente da questão da acumulação de cargos. Né? Então, por isso que ele não dá a certidão de tempos concomitantes. Lembrando sobre a questão das maldades dessa reforma, né, a de Vitória foi muito perversa também. Vocês lembram, né? Houve até o recuo, mas em Vitória ele estava cobrando 14% dos aposentados acima do salário mínimo. Então pegou todos os servidores de Vitória, estava pagando 14% dos aposentados. Imagina, o cara estava aposentado há 20 anos e voltou a pagar a Previdência. Foi terrível. Em relação a essa questão, não foi tema aqui também da discussão, mas não apenas... Porque na Serra não temos isso, graças a Deus. Não, sim, mas eu digo, não é só a questão da Vitória, mas sim, o Brasil inteiro tem várias situações, não tão quanto Vitória, mas também um pouco, vamos dizer, perverso. Isso, inclusive, é tema que você deve estar acompanhando isso, está em discussão no Supremo a constitucionalidade dessas questões admitidas pela emenda 103, né? Uma delas é a possibilidade de cobrar, de taxar o aposentado e pensionista abaixo do teto do regime geral. Os ministros que votaram até agora votaram pela inconstitucionalidade dessa possibilidade. Está sob vista do ministro Gilmar Mendes, não sabemos o que ele vai fazer com essa decisão, assim como a possibilidade pela Constituição de cobrar a alíquota extraordinária do servidor, também é outra questão que está sob júdice no Supremo Tribunal Federal e até então está sendo considerado como inconstitucional. Então, é um desvio, vamos dizer assim, uma injustiça que alguns cometeram, mas que talvez o Supremo corrija essa injustiça, pelo menos. Tomara que barre, né, no Supremo e não prospere essa insanidade. Isso. A última questão, gente, do tema ainda, averbação. Com quantos anos de tempo de serviço e de idade poderá se aposentar um professor que começou a trabalhar na regência de classe no ano 2000, fora da rede municipal da Serra, e irá averbar esse tempo de serviço após estar integrado à rede municipal?
quais serão as regras para aceitar o tempo de serviço prestado e que será averbado na rede municipal da Serra? O que eu falei, ele vai trazer a CTC dele, a certidão de tempo de contribuição, de um outro regime, que pode ser o regime geral ou um outro regime próprio, vai ser considerado tempo de contribuição. Agora, para ser considerado tempo de contribuição para fins da aposentadoria especial magistério, né, que como vocês se referem, ele precisa trazer as declarações das escolas de que ele estava no exercício de função de magistério. Não necessariamente de regência, mas dentro da unidade escolar, sendo professor em função de magistério. Ele vai ter, você fala, mas a escola que eu dei aula acabou, ela fechou, era uma escola particular, fechou, ou era uma escola pública e fechou. A Secretaria do Estado de Educação, todas as escolas, quando fecham, é obrigatória a documentação ficar sob a guarda da Secretaria do Estado. Então, esse professor, nessa condição, que tiver um tempo anterior aqui, mas que for de alguma escola dessa, ele tem que ir na Secretaria de Educação para providenciar a declaração de lá. Então, assim, a única condição para averbação é que o tempo não seja concomitante, ele vai ser averbado, e se ela quer aposentadoria que seja computado como tempo de atividade de magistério, tem que vir acompanhado da declaração de magistério. A diretora-presidente chegou aqui, ela sabe exatamente qual o setor da Secretaria do Estado de Educação, onde esses professores devem procurar para obter essa declaração. É no RH, elas dizem que no RH da Secretaria de Estado da Educação, quando tiver um tempo de alguma escola que fechou, que acabou, então é lá. Mas, no geral, o tempo vai ser considerado como tempo comum, sem nenhuma restrição, a não ser que só não pode ser concomitante com o daqui, é tempo anterior ao vínculo, e para ser considerado como especial tem que vir acompanhado da declaração de função de magistério. E aí é muito importante essa declaração, inclusive os termos da declaração, tá? Porque não é raro a gente ver alguma declaração que diz que o professor não estava em sala de aula, ou o fato não é sala de aula, como a doutora Elaine coloca. A declaração tem que ficar claro, explícito, textualmente, que o professor estava exercendo a atividade de magistério, não necessariamente dentro da sala de aula. Então, parece uma coisa sutil, mas tem uma diferença muito grande para ser considerado o direito dele se aposentar na condição de professor. Nós, por exemplo, professor, eu e o Jean, nós estamos afastados da sala de aula, né? Nós estamos exercendo mandato sindical. Nós perdemos especial, entendeu? Nós temos que cumprir 35 anos. Exatamente. Porque você não está na atividade de magistério. Não estou na sala de aula. Não, o que eu estou dizendo. Então, vamos corrigir a sua colocação. O fato de você não estar na sala de aula não quer dizer que você não está na atividade de magistério. Mas, no caso, como você é dirigente sindical, você não está na atividade de magistério. É isso que dentro tem que... da escola. Você não está em atividade dentro da escola, você está fora. Digamos, um professor que virou secretário de educação. Ele está na área de educação, mas não está na atividade pedagógica, não está na atividade de magistério. Então, ele perde também o direito, não só o fato de ser dirigente sindical. Tá? Então, por isso que eu chamo a atenção que a declaração tem que ficar claro, explícita, que o professor está ou não na atividade de magistério. E a lei 11.301 ou 13.301, não me lembro agora o nome exato, é que diz quais são as atividades consideradas de magistério para o professor. Para encerrar, eu quero parabenizar a categoria, porque ela participou em peso, mandando perguntas. A gente viu aqui mais de 67 perguntas enviadas,
Agradecer mais uma vez a presidente do IPS, a diretora Cristiane Vieira, que, repito, é uma excelente profissional. Agradecer os doutores Ottoni e a Elaine, e também ao Paulo e a Tânia pela companhia aí. Um grande abraço para todos da base. Professor e Elaine, vocês querem se despedir por enquanto? Eu só quero dizer em nome da nossa presidente que o IPS está sempre à disposição dos sindicatos, dos professores, porque aqui é a casa do servidor e aqui a gente tem a cultura da nossa presidente que aqui o servidor tem que ser bem atendido, que é a casa dele. Então, precisamos, estamos aqui, se pudermos esclarecer, vamos esclarecer. E se não soubermos, vamos estudar mais um pouquinho para encontrar uma resposta, uma solução para o caso apresentado. Bem, eu agradeço aqui a oportunidade, tá? É a minha cachaça discutir previdência, tá? Eu faço isso todos os dias, em todos os lugares desse país, há alguns anos, pelo menos 30 anos, e direto ou indiretamente eu tive envolvido nessas reformas aí, por dentro, inclusive, discordando de muitos pontos, ou concordando com outros, defendendo diversas situações, não como categoria, já fui sindicalista, professor, enfim, também, eu entendo exatamente o papel dos sindicatos, e eu agradeço aí a confiança do IPS, da Cristiane, da doutora Elaine, em me convidar a participar desse podcast com vocês. Espero, de alguma forma, ter contribuído e colaborado para o melhor entendimento das questões. E agradeço também ao sindicato pela oportunidade e me coloco à disposição dos senhores, tá? Precisando de alguma questão e quiser contar aqui com aquilo que eu puder ajudar, o sindicato, independentemente de ser via IPS ou não, a doutora Elaine aqui, o IPS tem meus contatos e eu fico à disposição dos senhores, assim que já ajudei alguns sindicatos de professores, de servidores, de alguns municípios aí, como consultor, inclusive, para elucidar essas questões que eu sei que são complexas e muito particulares também, porque cada um pode, que eu chamo sempre de customizar a legislação e customizar as soluções. E isso, até então, tem sido possível. Eu estava até feliz do ponto de vista de que isso estava incentivando muitos municípios a criar soluções próprias para o seu regime de previdência, em que pese alguns não terem implementado, e até por isso vem a PEC 66, criando essas obrigações, talvez, de impor para todo mundo de novo. Isso é bom por um lado, mas é ruim por outros. Mas, de qualquer forma, gente, é isso, e parabéns a vocês pelo trabalho de excelência que eu percebo, que eu não gravei o nome do sindicato, Sindiupes. Sindiupes, né? Sindiupes, o zelo que vocês têm com os seus sindicalizados, enfim, com seus pares, parabéns pela atuação. Em nome da direção do Sindiupes, né, nós agradecemos, né, imensamente a contribuição do professor Ottoni, da Elaine, né, na tarde de hoje. Nós sempre, né, foi muito esclarecedor essa questão da PEC 66, vamos ficar atentos a essa PEC. Quando falam em reforma da Previdência, reforma do Estatuto, nós sempre entendemos que é para tirar direito. E nós estamos sempre atentos, estudando, ouvindo, né, os especialistas, como você, para trazer para a nossa categoria as respostas e reflexões que são necessárias. Bom, agradecer a todos e a todas, agradecer a Tânia, nossa jornalista, né, que muito contribui e proporcionou esse momento, dessa tarde, desse bate-papo com a gente aqui. E queremos que você assista, divulgue esse podcast, que é fundamental para esclarecer a categoria sobre nossos direitos, sobre nossas futuras lutas com relação à Previdência e à aposentadoria. Que bom que você ficou aqui até agora, né? Quanto tempo assistindo aos nossos convidados e as perguntas que foram feitas por vocês junto ao Sindiupes para esclarecimento sobre aposentadoria e previdência na rede de Serra. Sindicalize-se, porque o Sindiupes é um sindicato que defende o trabalhador da educação.
A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua audiência e até um próximo episódio.